Deus seja louvado para sempre e eternamente. Estou de volta para lhes apresentar mais uma reflexão bíblica. Que lindo contar com sua participação. Que lindo saber que você está aqui porque você é interessado nas coisas de Deus. Meus cumprimentos e minha gratidão. Hoje eu quero falar sobre 4 tragédias e 4 milagres. Você pode aproveitar algumas ideias desta reflexão e transformá-las em elementos para uma pregação, para o estudo bíblico, para uma meditação dirigida ao povo de Deus. Vamos lá? Eu me baseio hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, do capítulo 2, versos 1 a 6. É aconselhável que, para usar o material que estou oferecendo agora, seja este texto lido pelo menos 1 ou 2 vezes pausadamente. A primeira parte de Efésios 2, 1 a 6, a primeira parte especificamente, versos 1, 2 e 3, trata de 4 tragédias que aconteceram com os pecadores, por causa de seu pecado. Isto vem a partir de Adão e Eva. As 4 operações de milagres feitas por Deus, uma contraposição às tragédias efetuadas por Satanás, elas são apresentadas nos versículos 5 e 6. É maravilhoso pensar nisto. É frutífero, é salutar, é benéfico, traz gozo, traz paz, traz alegria ao nosso coração. 4 tragédias e 4 milagres. O pecado provocou 4 tragédias na vida humana. O sacrifício de Cristo produziu 4 grandes milagres. Vamos lá? Primeiro as tragédias. Primeira tragédia resultante do pecado. Por causa do pecado, os homens e mulheres passaram a ser pessoas mortas, mortas em ofensas e pecados. A Bíblia fala de 3 mortes, fala da morte natural, fala da morte espiritual, fala da morte eterna. Quando a Bíblia diz mortos em ofensas e pecados, está falando da morte espiritual. A palavra morte significa exatamente ausência de vida. A pessoa morta fisicamente é porque o corpo já não tem mais vida. A pessoa morta espiritualmente é porque a alma está separada de Deus. A pessoa morta eternamente é porque está separada de Deus em dimensão eterna. Impossível haver solução para o problema da morte eterna. O pecado produziu morte. E os pecadores já nascem mortos em ofensas e pecados. Ofensas a Deus. Cada ofensa a Deus é um pecado. Cada pecado é uma ofensa a Deus. A segunda tragédia que tomou conta da humanidade é que os homens e mulheres que nascem neste mundo nascem e se desenvolvem andando segundo Satanás, que Paulo chama de príncipe das potestades. Paulo chama Satanás como o responsável pelas misérias existentes do mundo, sem lhe dar jamais o status de rei. Ele é apenas príncipe. Ok. Verso 2. Mortes e ofensas e pecados é o verso 1. Andando segundo Satanás é o verso 2. O verso 3 trata de uma terceira triste tragédia. Os homens nascem submissos aos desejos da carne. Logo que os desejos da alma humana começam a manifestar na pessoa, já se manifestam submissos às paixões da carne. Aí inclui todo tipo de concupiscência, etc, etc. Isso é uma terceira tragédia. O homem deveria cuidar de viver segundo o Espírito, mas ele vive segundo a carne. Tragédia. A quarta tragédia, neste versículo 3 da carta aos Efésios, capítulo 2, é: os homens e mulheres se tornaram filhos da ira, e se tornaram filhos da ira por natureza. O amor, a paz, o bem-estar, a esperança, a felicidade, tudo se foi por conta do pecado. O pecado transformou o homem em filho da natureza. Essa é a tragédia. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, não tivesse efetuado o seu sacrifício na cruz do Calvário, e não tivesse garantido para nós uma novidade de vida, todos nós iríamos ao inferno exatamente por causa dessas tragédias.
mortos em ofensas e pecados, andando segundo Satanás, submissos aos desejos da carne e filhos dele por natureza. Mas, esta palavra mas aparece mais que uma vez na carta de Paulo aos Efésios, e aqui no capítulo 2, este mas tem uma grandeza especial. Mas, apesar dessa tragédia, existem milagres. Aleluia! Existem milagres. E eu quero falar de 4 milagres, respeitando a ordem canônica, ou seja, a ordem que aparece no texto bíblico. Verso 5 diz, a primeira parte, agora nós que estávamos mortos em ofensas e pecados, agora nós estamos vivificados juntamente com Cristo. Que maravilha! Cristo, em seu sacrifício, ele transforma a nossa morte em vida. Este é o efeito número 1 nesta passagem bíblica do sacrifício de Cristo, do derramamento de seu sangue, da sua morte. Ele morreu para nós alcançarmos vida, vivificados juntamente com Cristo. Segundo milagre, verso 5, salvos pela graça. Mortos não poderiam ser salvos. Mortos não poderiam desfrutar a salvação. Agora, já que fomos vivificados, vamos agora deleitar-nos, vamos agora vivenciar, vamos agora experimentar a salvação. Salvação, claro, pela graça. Terceiro milagre neste texto tão lindo da carta aos Efésios. Nós estamos ressuscitados com Cristo. Cristo morreu e nos deu vida, mas Cristo restou e agora, pela sua ressurreição, nós alcançamos também o privilégio de ressuscitar com Ele, e esta ressurreição espiritual nos permite o 4º extraordinário milagre que está no final da segunda parte do verso 6, assentados nos lugares celestiais. Agora veja que contraste extraordinário, que coisa linda. Fale sobre isto para seus amigos. Evangelize as pessoas contando esta bênção extraordinária. Olha só o primeiro quadro: mortos, andando segundo Satanás, submissos aos desejos da carne, filhos dele. Agora veja o segundo quadro, o quadro novo: novidade de vida, vivificados, salvos, ressuscitados e assentados nos lugares celestiais. Oh! Temos que agradecer a Deus diariamente pela nossa salvação. Oh, temos que agradecer a Deus diariamente pela nossa vida espiritual, que agora se converte em vida eterna. É somente perseverarmos em seguir e servir ao Senhor Jesus. Deus a todos abençoe. Que haja um desejo muito grande de evangelizar as pessoas que ainda estão dentro, ainda estão debaixo, ainda estão envolvidas, ainda estão compreendidas com aquelas tragédias. Evangelizar é tirar as pessoas dessa vida de tragédias e trazê-las para esta vida de milagres. Milagres, vivificados com Cristo, salvos pela graça, ressuscitados com Cristo, assentados nos lugares celestiais. Obrigado porque você me acompanhou até aqui. E não se esqueça, assine a Biblioteca Digital Pastor José Gomes e tenha centenas de reflexões como esta, de esboços, de apostilas, de livros. É extraordinário. Você não sabe o que está perdendo e não imagina o que pode ganhar. É somente acessar no seu aparelho o seguinte: pbsgeselgomes.com. Nada mais que isto. Em seguida, você se torna assinante da Biblioteca Digital, com direito a ter um material riquíssimo e permanente e que está sempre aumentando de número. Deus a todos abençoe, no extraordinário e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E para terminar, já que eu apresentei hoje uma reflexão sobre Efésios, eu informo que nós temos agora um e-book sobre o livro de Efésios disponível para você. Amados, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.